Tarde, alunos do 7º ano, nós vamos estudar hoje os números inteiros, né? Nós já estudamos os números naturais, que são todos os números positivos, e hoje nós vamos acrescentar a esses números positivos os números negativos. Então, o conjunto formado por todos os positivos e todos os negativos, incluindo o zero, nós chamamos de conjunto dos números inteiros. Olha só. Os números inteiros são os números positivos e negativos, que não apresentam parte decimal, e o zero. Esses números ele formam o conjunto dos números inteiros e ele é indicado pela letra Z. O conjunto dos números naturais é pela letra N e o dos números inteiros pela letra Z. Não pertencem aos números inteiros as frações, os números decimais, os números irracionais e os complexos que a gente ainda não viu. Vejam aí o exemplozinho do conjunto dos números inteiros. Vejam que a gente tem o zero no meio. À direita nós temos os positivos, 1, 2, 3, e vai até o infinito. E à esquerda nós temos os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, que também vai até o infinito. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal menos, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhado do sinalzinho de mais. Então, se eu tenho um número negativo, aparece o negativo. Se eu tenho um número positivo, pode ou não aparecer esse sinal. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo. A gente não atribui nenhum sinal ao zero. A relação de inclusão do conjunto dos números inteiros envolve o conjunto dos números naturais. Por que há essa inclusão? Porque os inteiros são formados por todos os positivos, que é o conjunto dos naturais, acrescido dos números negativos. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4. Como assim, Mazinha? Menos 3 que antecede ao menos 4? Lembrem-se, os negativos eles vão para a esquerda. Então, eu tenho menos 3 e antes do menos 3 eu tenho menos 4. E quem é o sucessor de menos 3? É menos 2, que é o que vai se aproximando da reta numérica. Menos 4, menos 3, menos 2. Não é assim? Então, quando a gente tiver um número negativo, nós vamos ter que ter atenção redobrada para identificar quem é o antecessor e quem é o sucessor dele. Nós temos aqui uma reta numérica, onde nós vamos ver o conjunto imagem. Vocês sabem que quando querem ver a sua imagem, você vai no espelho. O que você vê lá? A mesma coisa que está na frente do espelho, com algumas diferenças, né? O lado direito fica esquerdo na foto, o que está mais assim, mais de um lado pode ficar mais do outro. Então, a gente vai ter essa comparaçãozinha também com o conjunto imagem. Olha só, os números inteiros, eles podem ser representados por pontos na reta numérica. Essa representação, a distância entre dois números é sempre a mesma. A distância entre dois números é sempre a mesma. Do menos 4 até o zero é a mesma distância do zero até o 4. Menos 4 e 4 são imagem. Menos 3 para o 3. Do menos 3 ao zero é a mesma distância do zero ao 3. Do 1 negativo para o 1 positivo, a distância é a mesma, de menos 1 a 0 e de 0 a 1. Os números que estão entre a mesma distância do zero, nós chamamos de opostos ou simétricos. Então, quem é o oposto do 10? É o menos 10. Quem é o oposto do menos 9? É o mais 9. Quem é o oposto ou simétrico de 1000? Menos 1000. Ok? Isso é oposto ou simétrico. Nós temos aí como exemplo o número menos 4, né? O que está representado aí nessa reta numérica. Menos 4 ele é o simétrico de 4, pois estão à mesma distância do zero, conforme assinalados na figura. E nós temos aqui alguns exemplos para a gente memorizar um pouco melhor quando é que o número é positivo e quando é que o número é negativo.
Olha só o primeiro exemplo. Em Moscou, os termômetros marcam 5 graus abaixo de zero nesta manhã. Então, quem é 5 graus negativo? Menos 5. No Rio de Janeiro hoje, os banhistas aproveitaram a praia sob uma temperatura de 40 graus Celsius. Quem é 40 graus Celsius? É 40 positivo. Esse 40 pode vir ou não acompanhado do mais. Marcos consultou seu saldo bancário e estava indicando dever R$ 150. Ora, se ele estava devendo, então esse 150 será negativo. Aí eu coloquei um exemplo também dos antecessor e do sucessor. Quem é o antecessor de menos 34? É o menos 35. E o sucessor de menos 34? Menos 33. Antecessor de menos 7? Menos 8. Sucessor de menos 7? Menos 6. Antecessor de 0? Menos 1. E sucessor de 0 é o 1 positivo, ok? Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco os números inteiros. Deixo um forte abraço. Espero que vocês entendam que pandemia é um tempo de reclusão, de ficar em casa. Se for sair, só se for realmente necessário. E mesmo assim, usem álcool e máscara, tá bom? Um abraço e até a próxima!